Muito bom dia a todos aqueles que estão a acompanhar o retiro nesta manhã de sábado. Tivemos ontem já a oportunidade de nos encontrarmos. Eu ontem também tive a possibilidade de ver muitos dos rostos que estavam do outro lado dos monitores. Fiz uma passagem e tive a graça de ver muitas pessoas com quem me cruzo por aí ao longo dos dias, nestes nossos trabalhos diocesanos, mas também algumas pessoas que são de outros lugares e que estão noutras regiões do nosso país e até uma outra que está fora, mas todos são bem-vindos a este momento orante, de reflexão, que nos há de, com toda a certeza, ajudar a fazer uma quaresma de conversão, de purificação, uma quaresma mais bela, mais cheia de sentido, mais espiritual, que nos enraize mais em Cristo. Então nós continuamos na sequência que ontem foi referida, tendo como figura central a pessoa de São José, neste ano que a Igreja lhe quer dedicar, e nós acolhemos esta ideia com muita alegria. Ficámos muito felizes por isso. Penso que a Igreja toda vai ganhar muito em voltar a acolher São José como seu patrono, como seu padroeiro e por recorrer, talvez de uma forma mais consciente, à sua proteção. Vou ler-vos um pequeno texto do Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 25, que é o anúncio do nascimento na versão do evangelista São Mateus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava desposada com José e antes de coabitarem, notou-se que tinha concebido pelo poder do Espírito Santo. José, seu esposo, que era um homem justo e não queria difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Andando ele a pensar nisto, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de David, não temas receber Maria, tua esposa, pois o que ela concebeu é obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, ao qual darás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e hão de chamá-lo Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando do sono, José fez como lhe ordenou o anjo do Senhor e recebeu sua esposa. E sem que antes a tivesse conhecido, ela deu à luz um filho, ao qual ele pôs o nome de Jesus. Texto que nós conhecemos muitíssimo bem, que é proclamado bastantes vezes ao longo do ano litúrgico, mas também nas nossas catequeses, nos nossos momentos orantes, e que gostamos sempre de ouvir, porque se centra neste mistério central da nossa fé e nos dá a conhecer algo mais dos seus protagonistas, destes protagonistas excelentes da história da salvação. A tradição da Igreja, fundada no Evangelho, apresentou-nos sempre a figura de São José como o homem obediente à palavra e à vontade de Deus. Assim, ele aprendera na tradição de Israel, o povo a que pertencia de um ponto de vista étnico, mas, sobretudo, pela consciência da sua fé revelada por Deus aos seus antepassados, os nossos antigos pais. A genealogia de Jesus, oferecida pelo evangelista São Mateus, logo no início, esta genealogia de Jesus, aquela série imensa de nomes, situa José no fim exatamente desse elenco dos membros do povo de Deus, do povo de Israel. Conclui precisamente citando o nome de José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus,
que se chama Cristo. José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Em José, Deus podia ter encontrado um filho de Israel justo e obediente, mas também podia ter encontrado alguém injusto e desobediente, como tantas vezes aconteceu, mesmo segundo a própria narração bíblica. Houve estão nas páginas do Antigo Testamento pessoas justas e injustas, fiéis e infiéis, obedientes e desobedientes, e aparecem inclusivamente as consequências que teve uma atitude ou que teve outra, não só para a história e para a vida pessoal, mas também de uma forma muito especial para a vida de todo o povo, para a caminhada que todo o povo estava a fazer ao longo da sua história, que nós entendemos como história de salvação. É que a atitude de um ou de outro, positiva ou negativa, de obediência ou de desobediência, justiça ou injustiça, fidelidade ou infidelidade, não é só uma questão pessoal. Tem repercussões, efetivamente, na vida de todo o povo de Deus, de toda a comunidade. Percebemos dessa forma, talvez melhor, a importância da atitude de José, a sua obediência e a sua justiça e o seu alcance, que não é simplesmente uma questão pessoal, nem é simplesmente uma questão familiar, porque é um membro do povo de Deus e porque está em causa algo de essencial, a sua atitude tem uma importância muitíssimo grande. É a condição de realização ou não do projeto de Deus. É muito comum nós focarmos-nos atentamente em Maria, como uma mulher totalmente obediente à vontade de Deus. Ontem dissemos aqui que Maria e José andaram sempre ligados. São duas histórias, não só que se cruzam, mas que caminham em comunhão. Embora na nossa tradição, enfim, mais comum, acabamos por dar um lugar, enfim, à Virgem Maria, que foi efetivamente obediente à vontade de Deus, como filha de Israel. A sua vontade identifica-se plenamente com os desígnios de Deus e pronuncia aquela celebérrima frase que nós repetimos tantas vezes: faça-se em mim segundo a tua palavra ou segundo a tua vontade. E com esta expressão, o evangelista Mateus traz-nos uma afirmação explícita e clara dessa disponibilidade de Maria. O Verbo de Deus encarna no seu seio virginal porque encontra nela não somente uma vontade, ou um desejo, ou um acolhimento, ou uma obediência vaga, mas uma obediência concreta, explícita, de disponibilidade. Segundo as narrações evangélicas, passa-se o mesmo com José. Embora, no caso de José, sejam omitidas quaisquer declarações verbais e explícitas da sua parte. José é aquele cujas palavras não comparecem no texto da Escritura. É o homem do silêncio, que aceita estar na sombra e que exprime toda a sua fé e toda a sua obediência pela ação decidida e enérgica no meio de todas as provações que lhe estão reservadas, mas de uma forma silenciosa, ao menos segundo aquilo que conhecemos pelas referências da Escritura. A ação de José ao convite de Deus e a sua reação ao convite de Deus, revelado por meio dos sonhos, e que lhe dizem, o que Deus lhe diz, levanta-te, consiste em tomar a atitude que lhe é pedida. Também aparece este modelo de chamamento e de execução no caso dos discípulos. Jesus a uns diz, vem, e eles puseram-se a caminho e seguiram-no, mas também há um outro modelo em que Jesus diz, vem, e eles começaram a hesitar e a levantar questões e, portanto, a querer resolver primeiro um conjunto de aspectos da sua vida para depois o seguirem. O modelo de chamamento e de resposta
que no Evangelho aparece em relação a José é este do chamamento, da vocação, da palavra, do apelo, da revelação, então, por meio do sonho, e José toma a atitude que lhe é pedida. José levantou-se, diz Mateus no capítulo 2, versículo 14. Ou ainda, José fez como lhe ordenou o anjo do Senhor, como acabámos de ouvir neste texto agora lido. Então podemos, de algum modo, concluir e compreender que na ação se encontra o seu faça-se em mim. E iguala, com certeza, o faça-se em mim de Maria, em intensidade, em fé, em obediência à vontade de Deus. Mesmo que as palavras, num caso, estejam ali expressas e, no outro caso, seja o silêncio da ação a falar alto da mesma forma. O evangelista Mateus, que escreveu, como sabemos, para judeo-cristãos, isto é, cristãos vindos do mundo judaico, o evangelista Mateus dá grande relevo à figura de José, uma vez que pretende desenvolver nos seus ouvintes ou nos seus leitores esta convicção de que Jesus vem para dar cumprimento pleno à antiga lei. Pretende levá-los à convicção de que Jesus é o Messias anunciado pelos profetas e esperado por todo o povo. Maria era filha de Israel, será mãe do Messias, e José, na condição de pai adotivo, e portanto pela linha masculina, completa essa condição relativamente a Jesus, o Filho de Deus, o Messias de Israel, o Salvador da humanidade. E recordamos como o texto também neste aspecto era bem claro. E, portanto, estas palavras servem não para tirar nenhum mérito a Maria, nem nada daquilo que é específico da sua condição, da sua vocação, da sua conceição, da sua condição de figura, imagem da Igreja, mas para aproximar José e aproximar Maria de José nesta família em que partilham a mesma fé, a mesma obediência e a mesma disponibilidade para dizer faça-se, em alguns casos tendo expressas as palavras e, noutros casos, ficando simplesmente pelo silêncio. E não fica aqui esta ideia de dicotomia, um aquele que fala e outro aquele que trabalha à maneira de Marta e de Maria, não. São diferentes formas de exprimir aquilo que é um sentir comum de dois corações. Como refere a carta apostólica Com Coração de Pai, do Papa Francisco, de forma análoga a quanto fez Deus com Maria, manifestando-lhe o seu plano de salvação, também revelou a José os seus desígnios por meio de sonhos, que na Bíblia, como em todos os povos antigos, eram considerados um dos meios pelos quais Deus manifesta a sua vontade. Ao ter conhecimento de que Maria, com quem estava desposado, e antes de terem coabitado, havia concebido pelo poder do Espírito Santo, José enfrenta a grande questão da sua vida, o grande dilema da sua vida. Deixá-la em segredo, difamá-la e repudiá-la, como estava previsto na lei de Moisés, para os casos de adultério, e nesse caso ele iria expô-la à morte por lapidação, ou então a outra hipótese era acolher a situação como vontade de Deus, como um mistério que não compreendia na sua totalidade, mas que aceitava pelo facto de vir de quem vinha, isto é, de vir de Deus por meio do seu Espírito Santo. Se tomasse uma atitude, aquela que estava inclusivamente prevista e como possibilidade na lei,
poria em causa a realização do plano de Deus, a realização da promessa do Messias e de um Salvador. As palavras que soam ao seu ouvido, ou que sente no coração, ou que percebe nos sonhos: José, filho de David, não temas receber Maria, tua esposa, pois o que nela se concebeu é obra do Espírito Santo, levam-no a tomar a decisão difícil, mas responsável, de quem crê, de quem obedece, de quem é fiel, de quem sente estar tudo e todos nas mãos de Deus. É que se a resposta, ou se a atitude fosse outra, fosse de fuga, fosse de abandono, fosse de difamação, fosse de repúdio, ele não somente não resolvia o seu problema, a sua questão pessoal, mas causava ou permitia a morte da mãe e causava ou permitia a morte do filho. Comprometia não só a promessa, o plano de Deus, mas a sua realização. A opção de José não podia ser outra. Além de salvar a vida da mãe, salva também a vida do seu próprio filho. E nós raramente pensamos nestes termos, porque temos alguma dificuldade de usar a palavra salvar quando estamos neste contexto, porque reservámos-la, com certeza, para a salvação de Jesus Cristo. É preservar, é guardar, mas é salvar no sentido em que permite e contribui para que continuem a viver e para que se realize o projeto de Deus. Estamos, portanto, diante de uma situação limite, muito menos idílica do que aquelas que às vezes nós apresentamos quando falamos da família de Nazaré, que às vezes as pessoas imaginam como uma família sem dificuldade nenhuma, sem problema nenhum, em que Deus resolve tudo, mesmo sem a cooperação humana, mesmo sem estes momentos em que a decisão se impõe e em que a decisão faz sangrar o coração. É uma situação limite, daquelas que exigem a força do dom de Deus, sem dúvida, mas exigem a fortaleza da fé e a disponibilidade para o próprio martírio, para o testemunho. Para um testemunho exigente, mas que se apresenta como a única possibilidade. É a única possibilidade. A sua liberdade vivida na fé não permite outra coisa. Parece uma contradição, a liberdade não permitir outra coisa. Porque a vontade de Deus manifesta-se sempre pela vida. E José colabora na obra de Deus, Maria dá à luz um filho, a quem põe o nome de Jesus, aquele que salva o povo dos seus pecados. É a forma como é referida a pessoa de Jesus, aquele que salva o povo dos seus pecados. E, portanto, não só é uma questão familiar, mas é uma questão que alarga à escala do povo de Deus e à escala da humanidade. Tanto naquele momento como depois, quando Herodes põe em risco a vida de Jesus, José volta a salvar a mãe, volta a salvar o filho e abre as portas para a salvação de todo o povo. Com a sua obediência, José superou o seu drama e salvou Maria, diz o Papa Francisco na sua carta apostólica. Da mesma forma, a quando da fuga para o Egito, José não hesitou em obedecer, sem questionar sobre as dificuldades que encontraria. Enfrentou, como se previa serem as dificuldades provenientes da lei, da autoridade, da envolvência social, enfrentou o incerto e desconhecido, que a todo momento poderiam surpreendê-lo. Mas nada era maior do que a vontade de Deus. Nada era mais importante do que a vida de Jesus, do que a vida de Maria, do que a salvação dos pecados de todo o povo. São José, por isso, ensinou a Jesus o que é a obediência à vontade do Pai. Nós temos dificuldade também em perceber Jesus a aprender, mas temos de considerar a divindade de Jesus, evidentemente, e temos de considerar a sua humanidade.
E, portanto, havemos de considerar que Jesus teve na sua casa, na sua família, no seu ambiente normal, o seu lugar de aprendizagem. Então, São José, de facto, ensinou a Jesus o que é a obediência à vontade do Pai. E percebemos como essa escola e esse ensino teve repercussões inimagináveis. Ao longo da sua vida oculta em Nazaré, na escola de José, Jesus aprendeu a fazer a vontade do Pai. São palavras textuais do Papa Francisco da Carta Apostólica. No momento culminante da sua vida terrena, viveu também ele, Jesus, o drama da liberdade. Só podemos imaginá-lo a agir de acordo com a escola de casa, com a escola familiar, com a escola de José em que tinha aprendido. Viveu o drama da liberdade. Jesus fez de todo o seu percurso o cumprimento da afirmação: o meu alimento é fazer a vontade de meu Pai, a ponto de se confrontar com o sofrimento mais atroz e com a própria morte para ser obediente e fiel até ao fim. Ali manifestou que era verdadeiramente o justo, aquele que oferece a vida pelos irmãos para cumprir o que tinha sido dito: salvar o povo dos seus pecados. É a expressão. As páginas mais densas do Evangelho são, com certeza, as narrações dos momentos em que Jesus se confronta com as inevitáveis decisões, em que a liberdade é posta à prova. Em primeiro lugar, é a decisão firme de subir a Jerusalém, narrada pelo evangelista Lucas. Jesus tomou a firme decisão de subir a Jerusalém, porque já sabia, previa o que ali ia acontecer. É Lucas no capítulo 9. Sabia que ia consumar-se a sua entrega. Em segundo lugar, outro grande momento, a narração da agonia no Getsémani, quando Jesus ora instantemente: meu Pai, se é possível, afaste-se de mim este cálice. No entanto, não se faça como eu quero, mas como tu queres, ou então não se faça a minha vontade, mas a tua. E há um terceiro lugar que é igualmente dramático, que se situa na cruz. Quando Jesus crucificado ouve o convite para descer da cruz. Salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. É um momento terrível que, enfim, pode ser lido de muitas formas, pode ter provocado muitos sentimentos, também pode ter sido provocado por diferentes motivações, mas se és filho de Deus, desce da cruz. E a decisão impõe-se. Na escola de José, Jesus aprendera a enfrentar tudo, disposto a fazer-se obediente até à morte e morte de cruz, como diz a Epístola aos Filipenses. Está em causa a obediência ao Pai, está em causa a vida dos irmãos, a salvação do povo dos seus pecados. E é a prova da liberdade, que no fundo é a grande prova da vida de qualquer pessoa. Nós sentimos que somos chamados a aprender na mesma escola, porque é uma escola de discípulos que querem seguir o Mestre com as mesmas motivações, a obediência ao Pai e a salvação dos homens, e com a mesma liberdade interior. Nos casos mais dramáticos e extremos, também nós nos confrontamos com a decisão inevitável entre preservarmos a vida ou darmos a vida, segundo a linguagem bíblica, entre a vida pessoal e a vida dos outros. Deixar secretamente Maria podia ser, de facto, uma opção para José. Abandonar a família no momento da perseguição dos inocentes podia ser tentador. Recusar-se a subir a Jerusalém, desistir no Getsémani ou então descer da cruz. Podiam ser opções. Neste momento, podemos pensar, de facto, em tantas situações paralelas com as quais nos confrontamos cotidianamente.
Coisas simples como escolher entre fazer caminho na fé em Deus ou procurar as seguranças deste mundo. Nas coisas mais banais, mais pequenas, mais habituais. A escolha entre preservar o amor matrimonial e familiar ou desistir dele. A separação, a desistência. Fraternidade, com todos os seus contornos, e o egoísmo, mesmo que seja egoísmo disfarçado. Justiça e exploração, vida e morte, tanto nos casos em que é uma questão que se põe já ao nível do intelecto, da moral, mas depois da própria atitude de vida e relação com os outros. Escolha entre a tranquilidade pessoal, comodidade, comodismo, mais ou menos, e os outros, a consolação dos outros, socorrer os outros, enfim, um panorama muitíssimo vasto de situações em que é preciso decidir, enfim, ao mais alto nível e em questões que têm repercussões para a vida pessoal, enfim, de uma forma visível, familiar, social e até eclesial, e depois as pequenas decisões da vida cotidiana e a possibilidade e a capacidade e a decisão de, numas e noutras, usarmos da liberdade que sabemos sempre para onde nos aponta. A própria Igreja que nós somos, que foi estabelecida no mundo para ser sacramento da salvação de Deus, realiza a sua missão quando aprende a obediência da fé e a obediência das obras na escola de São José. Quando está disponível para dar a vida livremente em favor da humanidade. Estas palavras repetimos-las constantemente, mas são palavras que precisam de passar à realidade, à ação. E nesse caso sabemos todos que o Papa Francisco tem sido um paladino exatamente desta mudança de paradigma, mudança de atitude. Que, porventura, algumas pessoas não gostam de ouvir falar deste assunto, mas é a escola de José que nos sugere, que de algum modo nos impõe, enquanto Igreja, com certeza, ser sacramento da salvação de Deus, mas na obediência da fé e na obediência da vida, no serviço à humanidade. A história, mesmo da Igreja, oferece-nos fortes momentos de obediência à vontade do Pai e também nos oferece outros momentos em que o que motiva são os interesses que se sobrepõem à vontade de Deus. Nas nossas próprias comunidades, como sabemos, pode haver, bem vincada esta necessidade da obediência à vontade de Deus, mas também há outros interesses e outras motivações que se sobrepõem. O desejo de nos salvarmos a nós mesmos, até o desejo de salvarmos a instituição, e subverte os desígnios de Deus e põe em causa a condição de sinal eficaz do dom de Deus que a Igreja há de ser, com a nossa participação. São muitas, efetivamente, as situações em que não é a palavra de Deus a guiar-nos pessoalmente, nem a guiar a Igreja que somos, mas outras motivações, outros interesses, outras realidades. Porque sabemos que a realidade do pecado está presente e afeta cada um de nós pessoalmente, mas afeta o povo de Deus, afeta a Igreja, que tem por vocação, como nós temos por vocação, ser fiéis, justos e santos, mas encontramos pelo caminho estes obstáculos que frequentemente põem em causa o uso da nossa liberdade, põem em causa a nossa atitude, a nossa obediência a Deus e o nosso serviço aos irmãos. Conhecemos, por isso, muitas interferências, tanto a nível pessoal como comunitário, que deturpam a mensagem, que enfraquecem o testemunho. E, normalmente, aquilo que mais enfraquece o testemunho não são as ideias,
são as pessoas, somos nós, embora as ideias, com certeza, também tenham a sua enormíssima importância. O Papa Francisco tem-nos alertado muitas vezes para a questão do perigo da autorreferência. Sermos nós, individualmente, queremos nos tornarmos, nos propormos como referência para os outros, e a Igreja também corre este perigo de se fechar sobre si mesma na autorreferência. Depois falou-nos da mundanidade espiritual. Mundanidade espiritual. Também parece quase um paradoxo, uma certa contradição. Mundanidade espiritual que ele diz que se esconde por detrás de aparências de religiosidade e até mesmo por detrás de aparências de amor à Igreja. É buscar, em vez da glória do Senhor, a glória humana e o bem-estar pessoal. É aquilo que o Senhor censurava aos fariseus. Como vos é possível acreditar se andais à procura da glória uns dos outros e não procurais a glória que vem do Deus único? É uma maneira subtil de procurar os próprios interesses, não os interesses de Jesus Cristo, citando a Epístola aos Filipenses. Esta Igreja de todos os tempos, e também a Igreja de hoje, de que nós somos membros, é chamada a dar Cristo ao mundo por meio da evangelização, por meio da liturgia e por meio da caridade. É chamada por isso a dar continuidade à missão de Maria, que deu ao mundo o Cristo encarnado no seu seio, e a dar continuidade à missão de José, que, segundo o dizer do Papa João Paulo II, na exortação apostólica sobre a figura e a missão de São José, e citando já Orígenes, utiliza duas expressões muitíssimo belas e que nos ajudarão com toda a certeza a compreender a sua missão. José é aquele que Deus escolheu para ser o coordenador do nascimento do Senhor. O coordenador do nascimento do Senhor. Aquele que tem o encargo de prover a introdução ordenada do Filho de Deus no mundo. Prover a introdução ordenada do Filho de Deus no mundo, mantendo o respeito pelas leis divinas e pelas leis humanas. É com certeza uma missão de serviço. Tal serviço discreto, obediente, silencioso, mas que faz dele o coordenador do nascimento do Senhor e encarregado de prover a introdução ordenada do Filho de Deus no mundo. Estas duas expressões, com toda a certeza, despertam em nós um conjunto de sentimentos que têm a ver com a vida, com o testemunho, com a evangelização, com o serviço e como nós nos podemos, de algum modo, situar ou procurar situar dentro destas mesmas expressões. Como nós gostaríamos e desejamos ser também, dentro daquilo que são as nossas possibilidades, coordenadores ou cooperadores do nascimento do Senhor e auxílio para prover a introdução ordenada do Filho de Deus no nosso mundo. Porque evangelizar e a ação pastoral e espiritual consiste precisamente em tornar Cristo mais presente no mundo. Todos nós, membros da Igreja, havemos de entrar então nesta escola de obediência na qual aprenderemos a cooperar para que Cristo esteja presente no nosso mundo. E fazemos-lo quando assumimos a nossa condição de servos, quando de forma harmoniosa, ativa e feliz nos centramos na missão recebida. Cooperar na tarefa de introduzir Cristo no mundo é cooperar no mistério da redenção. É, por isso, abrir as portas da salvação à humanidade. José, como vimos, salvou a vida de Maria, salvou a vida de Jesus e, desse modo, permitiu que fosse salva a vida de todos nós, a vida de todos os pecadores. É esta a escola da salvação que nós, durante este tempo de retiro, faremos todo o esforço
por acolher, por entrar nela, para aprender nela e para fazer dela uma luz, um conjunto de horizontes para a nossa própria vida. José é o homem do silêncio, que aceita estar na sombra e exprime toda a sua fé e obediência pela ação. Ação decidida e enérgica no meio de todas as provações que lhe estão reservadas. A cada pedido, a cada ordem, sempre a mesma resposta. A ação, o seu faça-se, que se iguala ao sim de Maria na fé e obediência. José escuta e obedece. José é um homem de fé, sempre à escuta de Deus, cujas palavras se tornam ordens a cumprir com confiança. Desde o primeiro momento, José é sinônimo de fidelidade, nos bons e maus momentos, a Deus, à missão, à sua família, à sua fé. Com ele aprendemos que a obediência a Deus, uma obediência que não é cega, mas sim confiada, é a liberdade suprema, que nos liberta de nós e do mundo e nos une ao Pai, a nossa verdadeira liberdade e felicidade. E eu? Sou fiel a quê e a quem? A mim, ao mundo, a Deus? José obedece e acolhe. Ele acolhe Maria sem colocar qualquer condição. Não tenta questionar ou explicar. Simplesmente acolhe o que vai acontecendo no realismo da sua vida. Saber acolher. Toca-me esta pacificação de José, tão necessária no mundo de hoje. Como acolho os dramas dos nossos dias? Como aceito a realidade concreta da minha vida? Qual o sentido que dou ao sofrimento? Permito que a fé dê significado a todos os acontecimentos da vida, tristes ou felizes? José foi confrontado com situações de verdadeiro limite, daquelas que exigem a força do dom de Deus, a fortaleza da fé e a disponibilidade para o sofrimento. Na sua liberdade vivida na fé, não hesitou em fazer a vontade de Deus. Na sua história, com a sua obediência e confiança, José salva a mãe, salva o filho e abre as portas para a salvação de todos nós. Enfrentou tudo e todos, porque nada era maior do que a vontade amorosa de Deus, nada era mais importante do que a vida de Jesus e Maria, do que a salvação dos pecados do povo. Entrega a sua vida como um dom, com total dedicação à família que Deus lhe confiou e ao serviço do mistério da encarnação e salvação do mundo. Levanta-te, diz Deus a José e a cada um de nós. Como criaturas caídas, somos convidados a levantarmos-nos com a ajuda de Deus, a sair do conforto das nossas vidas e levantar o corpo e o olhar para o alto, onde reside a salvação. Hoje e sempre Deus diz-nos, como outrora disse a São José: levanta-te. No mundo ferido e exausto, somos convidados a sair de nós, da nossa rotina, do nosso comodismo. Com coragem criativa, nesta quaresma, hoje e sempre, levanta-te. Sim, nem sempre é fácil. Como a José, também a nossa vida nos apresenta inúmeros dilemas.
família ou carreira, conforto ou desafio, segurança ou risco, fama ou felicidade, mundo ou Deus. Se eu quero ganhar a vida, tenho de perdê-la. Entregá-la a Deus para que não a perca, ou pior do que isso, a desperdice. Com José, aprendemos que os dilemas se resolvem confiando, não na nossa inteligência ou astúcia, mas sim em Deus, na sua palavra, na sua igreja. Na escola de José, Jesus aprendeu a fazer a vontade do Pai, cumprindo durante o seu percurso a afirmação: o meu alimento é fazer a vontade de meu Pai, a ponto de oferecer a vida pelos irmãos. Na escola de José, Jesus aprendera a enfrentar tudo, disposto a fazer-se obediente até à morte e morte de cruz. Está em causa a obediência ao Pai e a vida dos seus irmãos. É a liberdade suprema. Como vivo a minha liberdade? Procuro perceber qual a vontade do Pai em cada passo do meu caminho? Estou disponível para dar a vida livremente em favor da humanidade?